Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje o programa tem um sabor muito especial, porque eu recebo, ainda que à distância, uma convidada que não é apenas colega de escrita, mas minha parceira de aventuras literárias, a escritora portuguesa Susana Jorge. Juntas somos autoras do livro Gota e Pingo, Aventuras em Santa Catarina, o segundo volume desta série tão querida que une as culturas do Brasil e de Portugal por meio da literatura infantil. E nesse bate-papo nós vamos falar sobre as histórias da Gota e do Pingo, as visitas às escolas e bibliotecas, as experiências com as crianças e como a literatura pode atravessar oceanos para construir pontes de afeto, cultura e aprendizado. Susana, querida, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos os ouvintes. É um grande orgulho estar aqui hoje a falar convosco. Eu adoro esse sotaque. E eu tô te esperando porque eu quero abrir junto contigo aqui, ó, o nosso filho. Eu fui buscá-lo hoje na Copiarte, na gráfica Copiarte, e está aqui comigo e nós vamos abrir juntas porque eu estou muito feliz com mais este livro. Olha aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Ai, gente! Tu aí de Portugal, ai, que legal, olha só. O nosso segundo livro da série Gota e Pingo. Você com Aventuras em Portugal e eu aqui, ó, com a Gota e Pingo, Aventuras em Santa Catarina, saindo do forno. E ó, Gota tá chegando, hein? Olha aqui a Gota. Gota está chegando em Santa Catarina. Que legal, né, Susana? Foi muito quem especial. diria? Olha lá. Conta pra gente, conta pro nosso público, como é que surgiu a ideia dessa parceria literária, dessa ponte cultural entre Brasil e Portugal? Fala pra gente, Susana. Então, isso surgiu através do convite da Associação Talentos Unidos, que já conhecia muito bem o meu trabalho cá em Portugal, depois de ter feito uma entrevista contigo e falado sobre o teu primeiro trabalho infantil. O convite surgiu, eu abracei a oportunidade e estou muito feliz de estar neste projeto contigo, Portugal-Brasil, e descobrir tantas coisas sobre esse país fantástico. São as boas surpresas da vida, né, Susana? Exato, eu acho que o pessoal não imaginava que a gente ia chegar tão longe, né? É verdade, é verdade. Muitas histórias para contar. Muitas histórias. Vamos voltar então um pouquinho no tempo. Vou até pedir para o Fabrício colocar ali algumas fotos, que foi o lançamento da Gota e do Pingo, da Gota e Pingo em Portugal. Coloca para a gente, Fabrício, por favor. Em 2023, então, nós lançamos o primeiro livro da série, que foi Gota e Pingo, Aventuras em Portugal. Fala um pouquinho sobre esse momento, que foi, na verdade, né, Susana, quando a gente se conheceu pessoalmente, né, no congresso aí da Rede Sem Fronteiras, no lançamento do livro. Fala um pouquinho pra gente como é que foi para ti essa experiência. Foi uma experiência fantástica, adorei conhecer-te e naquele momento percebi que a vida realmente fez-nos essa tão boa surpresa, porque tu eras a pessoa certa para estar no trabalho comigo. Tenho aprendido imenso contigo e tenho muito orgulho deste projeto. Este lançamento ter sido feito no Solar dos Poetas é o local onde qualquer escritor português gostaria de ter o seu lançamento. O Parque dos Poetas é um lugar fantástico, uma homenagem aos escritores e foi uma mais-valia muito grande, e agradeço também o apoio da Rede Sem Fronteiras a ter lançado este trabalho que me deixa tão feliz neste local, no Congresso Internacional de Culturas Lusófonas. Exatamente, e assim, para mim, eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que um dia eu ia estar lançando um livro no Parque dos Poetas, junto contigo, junto com uma autora portuguesa, gente, é um sonho, né? Um sonho que virou realidade, né, Susana?
Para mim também ter tido esta parceria tão fantástica e eu acho que há tanta conexão entre nós as duas que foi realmente um momento para a vida toda, um momento especial. E os nossos animais estarem na feira literária, neste congresso internacional, como mascotes, é um orgulho imenso, é uma mais-valia muito grande para qualquer escritor. Ô, Sou muito Suza- feliz ô, por Suzana, esta. e depois então do nosso lançamento oficial ali no Congresso da Rede Sem Fronteiras no Parque dos Poetas, ali na Grande Lisboa, houve também o lançamento da Gota e do Pingo Aventuras em Portugal na Feira do Livro de Lisboa. Fala um pouquinho pra gente. Foi muito interessante, tivemos em palco, levei algumas convidadas que têm que têm colaborado comigo nesta aventura da Gota e do Pingo, mas a Feira do Livro de Lisboa foi muito especial, mas a tua, em São Paulo, com o mesmo trabalho também. Portanto, eu acho que a Gota e o Pingo realmente estão de parabéns, porque tiveram em grandes feiras literárias. Foi fantástico, temos realizado tudo aquilo que nos temos a propor a fazer e onde temos levado os nossos animais onde queremos que eles cheguem a muitos locais especiais, a muitas crianças, a muitos eventos literários. Tem sido muito bom a Feira do Livro de Lisboa e a tua. Tive realmente muita pena não poder estar presente, mas foram fantásticas, tanto uma como outra. Eu acho que tu sentiste aí o mesmo que eu senti em cá. Tenho pena de não poder estar contigo, ter estado contigo, e tenho realmente pena de tu não poderes ter estado comigo na de Lisboa, porque foram momentos muito especiais. Sorte a nossa que existe a internet que consegue nos aproximar mesmo de longe, né? É Mas verdade, foi é muito verdade. bom nosso encontro em 2023 para esse primeiro lançamento. Então estivemos em Lisboa em 2023, 2024 então lançamento na Feira São Paulo, Internacional do Livro de São Paulo e tchan 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 tchan, estaremos aonde agora em seguidinha? Na Bienal feira do Rio de Janeiro. do Livro do Rio de Janeiro, Gota e Pingo Aventuras em Santa Catarina, será lançado então no Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz e a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta, é claro que nós vamos falar do trabalho que você faz aí no Algarve, né, em Portugal, no Algarve, junto às escolas e bibliotecas. Eu falo um pouquinho também do trabalho que eu faço aqui com o nosso projeto Gota e Pingo nas escolas, tá bom, Suzana? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho a honra de receber a escritora portuguesa e coautora comigo do livro Gota e Pingo Aventuras em Santa Catarina, Suzana Jorge, e nós estaremos lançando na Bienal do Rio de Janeiro no próximo dia 13 de junho. Então, estaremos mais uma vez, como a gente terminou falando o último bloco, Suzana, na Bienal do Livro. A minha expectativa é muito grande, é a minha primeira vez na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, uma Bienal imensa, né, como foi a de São Paulo também. E as suas expectativas, como é que tá? De alguma forma você vai estar lá comigo. As expectativas são muito grandes, não é? A Bienal, termos um trabalho na Bienal do Rio de Janeiro, é um privilégio. E a nossa Gota e o Pingo estarão muito bem representados por ti. Eu estarei de coração e acho que vai ser um sucesso. E fico muito feliz por a Gota e o Pingo cada vez estarem a ir mais longe. Já estou a imaginar tu brevemente a fazeres as escolas do Rio de Janeiro, por convite já temos. Eu quero daqui a pouco estar aí contigo no Algarve, fazendo as contações de histórias aí em Portugal também. Eu acho que o pessoal está bem curioso em saber um pouquinho da história que está aqui atrás dessa capa maravilhosa. Aliás, a gente não pode deixar de falar do Felipe, o ilustrador, né, o Felipe Bruno, né, o ilustrador do nosso livro. Ele está aqui conosco
Porque dessa vez ele se superou, né, Suzana? Ele tá muito de parabéns. Deixa eu ver se eu mostro pro pessoal aqui um pouquinho do Felipe, o rostinho do Felipe. Tá aqui, ó, o Felipe Bruno Madeira. Deixa eu ver se eu não tô aqui tapando ele aqui, meu Deus do céu. Tá aqui embaixo. E dessa vez, gente, as ilustrações de Gota e Pingo nas aventuras em Portugal já tava linda demais, mas dessa vez ele se superou. E olha aqui, ó, a Gota chegando aqui em Florianópolis, olha aqui a nossa ponte Ercílio Luz, e é quem está esperando aqui embaixo, ó, a Gota e a Suzana, né, no avião aqui, ó, e eu e o Pingo esperando as duas aqui aterrissarem em Florianópolis. Ah, eu tenho que mostrar só um pouquinho, gente, olha isso! Olha vocês chegando aqui, gente, a Gota chiquérrima, de óculos escuro, aqui de scarf, né, com uma echarpe maravilhosa. E eles vão viver muitas aventuras em vários lugares. Chegando em Florianópolis, vai ter a Figueira, o Mirante da Lagoa. Eles vão ser entrevistados também. E aqui, ó, vão também em vários bairros em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, né? Aqui na Praia da Joaquina. E depois o Pingo traz a Gota aqui para o sul de Santa Catarina, passa pelo Parque Diamante Mais Energia, chega em Tubarão. Olha só, gente, é muita... E cada aventura é maravilhosa. Olha aqui, conhece o Museu Ferroviário, o nosso centro cultural, o shopping, Farol Shopping, e termina a aventura, adivinha onde? Em Laguna, na casa de Anitta. Olha aqui a Gota, ó, a Gota de Anitta. Gente, tá muito lindo, e são muitas aventuras, muitas trapalhadas, tá um encanto. Conta pra gente, Suzana, o que você achou desse livro, assim? Eu adoro a ilustração do Filipe, acho que ele faz um trabalho espetacular. E o livro é uma história lúdica, é uma história cultural, seja a primeira história, seja agora esta segunda, é uma aventura por locais interessantíssimos de ambos os países. A ilustração não o poderia definir de melhor forma. O trabalho está incrível e a mim emociona muito ser com a minha família uma personagem da história e ver-te a ti também seres a personagem da nossa história também, porque é um desejo que poucos realizam, não é? É um sonho que poucos realizam, é tornarem-se personagens da sua própria história e verem-se numa ilustração. Portanto, estes dois trabalhos são muito, muito, muito especiais. Eu penso que concordas comigo e o Bruno é um ilustrador fantástico, que eu recomendo a todos os autores de literatura infantil, sem dúvida nenhuma. Com certeza, a gente tem um compromisso já, porque quando eu vou nas escolas aqui em Tubarão, Florianópolis, região, eles perguntam pela Gota e eu falo, calma que a Gota está chegando aqui em Santa Catarina. Daí eles falam, tia, a Gota chegando aqui, você vai trazer a Gota aqui na escola. Imagina eu chegando com o Pingo e com a Gota na escola, que maravilha. Sabes que este trabalho tem-se feito muita sensibilização nas escolas, porque o início da história de vida do Pingo e da Gota, que a Gota é baseada na história da Estrela, da minha cadela, que está aqui em casa, que faz parte da nossa família, trouxe o tema da adoção e do amor pelos animais muito à tona, muito em foco, e este trabalho tem nas escolas e nas famílias aqui tem levado muitas pessoas para os abrigos e isso faz-me sentir muito bem, um ser humano melhor. Ô, Suzana, fala um pouquinho para a gente então do trabalho que você desenvolve aí nas escolas, nas bibliotecas, como é que é a receptividade das crianças em relação à história da Gota e do Pingo e também dos seus outros livros, né? Que esse aqui acho que já é o sexto ou sétimo livro, me lembre. Eu sei. Sétimo, né? Eu tenho 5 trabalhos a título individual, todos eles falam de valores humanos, de sustentabilidade ambiental.
A história do Pingo e da Gota é um trabalho diferente. É um trabalho que as crianças adoram, porque fala dos animais e os animais falam. E a história, para além de lúdica, também está muito engraçada. A receptividade tem sido fantástica, não só pelas crianças, mas também pelos adultos. Eu recebo de mensagens de pais, de avós, que os filhos em casa querem ir ao abrigo, conhecer os animais e adotar. Tem sido muito positivo, porque nós também estamos a trabalhar com a ARA, uma percentagem das vendas vai para o abrigo Animal Rescue Algarve, e que eles fazem um trabalho fantástico, fantástico, e têm recebido várias pessoas que vão através das escolas, porque eles no final da minha hora do conto, da contação da história, eles vão ter comigo e falam sobre o abrigo a todas as crianças. E o retorno tem sido muito positivo. Há mesmo um trabalho muito solidário e um trabalho muito importante sobre os animais. A Gota e o Pingo estão a mudar o pensamento sobre a adoção animal. Estão a mostrar que realmente não é só trazer um animal para casa, é trazer um animal para casa, cuidar desse animal e amar esse animal como uma parte, um ser vivo da nossa família. Alguém que dá e que recebe amor. Tem sido muito, muito bom o trabalho nas escolas. Eu venho de coração cheio, sempre. Fiz alguma coisa pelos animais que foram abandonados. É muito, muito, muito importante para mim. E depois é as perguntas também das crianças, que eles fazem perguntas fantásticas e não sou só eu, não é só a nossa história, mas os voluntários que vão às escolas comigo, do abrigo, esclarecem muita coisa sobre a adoção animal. E eu acho que a Gota e o Pingo são uma mais-valia na cultura e na solidariedade de Portugal e do Brasil. Que maravilha, gente. Eu adoro ouvir a Susana falar sobre as histórias e que ela conta em Portugal e essa conscientização, né, da cidadania, do respeito aos animais. Mas o legal, Susana, é que nosso livro acho que vai além, porque ele traz as culturas dos dois países, né? No Gota e Pingo Aventuras em Portugal, a gente eles fazem um passeio de comboio, que eu sempre falo com as crianças, né? Como é que fala trem em português de Portugal? Comboio, e passam pelo porto, passam por uma livraria lindíssima, uma das mais lindas do mundo, passam pelos lugares históricos, depois chegam a Lisboa, andam de tuk-tuk. E agora, em Santa Catarina, vamos levar também para as crianças daqui e de Portugal muitos lugares históricos aqui da nossa região de Florianópolis. Então a gente faz essa ponte cultural que é muito legal. Não sai daí que a gente volta falando um pouquinho mais então desse trabalho e da importância desse conhecimento histórico para as crianças, tá bom? Fiquem com a gente. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário e seguimos conversando com a querida Susana Jorge. Mas antes de continuarmos, nós vamos começar o terceiro bloco com o nosso já tradicional quadro Book in View, com dicas de leitura da nossa parceira editora Vitelli Publishing. Vamos ver qual é a dica de hoje? Raio de luz a cintilar na poeira. Olá, tudo bem? Cancioneiro Belchior é a obra que trazemos para você no Book in View de hoje. Organizado e escrito pelo professor José Gomes Neto, o livro reúne 134 letras dos 15 discos de Belchior, revisadas exatamente como o compositor desejava. Isso porque, algumas vezes, elas eram impressas com erros de digitação ou alteradas pelos cantores que as gravavam. A apresentação é do musicista Jorge Melo, parceiro de Belchior em grandes sucessos. A Vitelli Publisher se orgulha de ter publicado este livro histórico para a música brasileira. Grande Belchior, autor que marcou uma geração e hoje é reverenciado como um dos maiores cantores, né, autores também da música popular brasileira.
Susana, voltando então, eu tenho uma curiosidade. Como é que é a reação dos miúdos aí de Portugal quando você conta a história da gota e do pingo? A reação é muito positiva. Fazem muitas perguntas, são muito curiosos, querem conhecer o pingo e a gota. Quando eu digo que a história da gota é baseada na história de vida da minha cadela, porque é que não a trouxestes? A reação é muito positiva. E as perguntas são muito curiosas e depois contam muitas histórias que quase daria para fazer um outro livro sobre as curiosidades que se passam nas horas do conto. É muito bom, é muito positivo. As reações são incríveis e falam das histórias dos avós, dos pais e o que é que eles dizem dos animais. É excelente, é excelente. É muito curioso. E dentre tantas histórias, tantas contações, tem algum momento que foi mais marcante ou alguns momentos mais marcantes? Tem uma criança que garantiu que iria adotar um animal. Nós, na altura, dissemos que era preciso ter condições para adotar um animal e questionámos o que é que essa criança iria fazer quando crescesse e fosse para a faculdade, quem é que ia tomar conta desse animal, porque a média de vida de um animal era 15 anos. Como é que ele ia resolver? Ele disse que ia ter uma conversa com a sua família e que todos iriam tomar essa responsabilidade. Alguns dias depois, a mãe ligou-me que gostaria de falar comigo e gostaria de me apresentar o novo membro da família, porque a atitude daquela criança e todas as palavras que ela me tinha dito, naquela que ela foi para casa contar, realizaram-se. E então, graças ao pingo e à gota, aquela família tinha um novo membro. E eu fiquei muito feliz porque era um animal realmente que tinha sido abandonado. Mais do que isso, temos conseguido voluntários para os abrigos de animais. Que amor! Portanto, este foi ter visto e ter ter conhecimento que graças à nossa história aquele animal ganhou uma família que se tornou realidade, o que poderia ser uma ilusão se tornou uma realidade, foi um momento fantástico. Muito bom, é isso aí, inspirando, né? Inspirando as crianças a terem um contato mais saudável com os animais, né? Com certeza. E tornar a adoção, que a adoção seja uma adoção consciente, que as pessoas não adotem por adotar, que as pessoas adotem com consciência, que é para amar um animal. É verdade. Susana, conta pra gente como é que tá aí a expectativa do lançamento do Gota e Pingo Aventuras em Santa Catarina, aí em Portugal. Eu sei que agora a gente está focada aqui na Bienal do Rio de Janeiro, no próximo dia 13 de julho estaremos lá, de junho, daqui a pouquinho, 13 de junho estaremos lá lançando o nosso livro, mas como é que estão as expectativas aí para o lançamento em Portugal? As expectativas são grandes. Espero fazê-lo numa biblioteca com algumas escolas presentes e também com a população a ser convidada e as expectativas é de muito sucesso porque sendo um livro cultural, sendo um livro lúdico, tem o interesse de toda a população, com certeza. Estou muito confiante. E entusiasmada também. E as crianças aí do Algarve, eles já ouviram falar de Santa Catarina, Brasil? Como é que é, assim, como é que você, nessa interação que você já tem da gota e do pingo, porque eu acredito que você fale de onde que o pingo é, onde ele mora e tal. Eles têm essa expectativa de conhecer um pouquinho mais da região onde o pingo mora? Tenho muita curiosidade e a aceitação até por parte dos professores é muito positiva. E depois eu encontro muitas crianças brasileiras nas escolas. Nós temos aqui uma população da comunidade brasileira muito grande e é muito bonito porque eles identificam-se com a história, com o trem. Por exemplo, só por falares há bocadinho em comboio, eles participam muito porque a curiosidade não só das crianças portuguesas sobre a cidade onde mora, onde reside o pingo, é grande, mas a da comunidade brasileira, que é tão grande no nosso país, principalmente no Algarve, também é muito interessante. É muito interessante porque é uma cidade do seu país, não é? É a vontade de falar
no seu português do Brasil. É a vontade de explicar aos colegas algumas curiosidades na linguagem que são diferentes. É muito bom, é uma união de dois países, sem dúvida nenhuma, não só minha e tua, do Pingo e da Gota, mas das crianças que assistem à história. É verdade, e é só para o pessoal saber, aqui no Brasil, o livro é lançado em português brasileiro e em Portugal, em português de Portugal, para ser trabalhado nas escolas de lá. E eu acho que uma novidade que é interessante da gente contar, Suzana, são esses QR Codes que tem aqui na contracapa. Nós temos 4 QR Codes. Aqui embaixo do meu nome, Renata Dalbó, quem acessar o QR Code vai assistir um vídeo comigo e com o Pingo. E aqui embaixo da Suzana vai assistir um vídeo com a Suzana, falando diretamente com os leitores. E nesses 2 QR Codes aqui de baixo são as redes sociais, o Instagram do Pingo, que é pingodal.bo, quem quiser acessar e conhecer, e esse aqui, outro, é da Gota e Pingo. Então eles estão em livro, né, Suzana? Mas também estão nas redes sociais, e as crianças são apaixonadas, né? Muito, muito, muito. Eu mostro sempre a rede social do Pingo e as crianças adoram, e as famílias e os professores ficam muito curiosos. Para além disso, o A Gota e o Pingo até têm uma música original da sua história, não é? Feita pela querida Ana Arnedo, que nos ofereceu essa música e que nos leva ao resumo da nossa história, digamos assim. E o Pingo? O Pingo é um artista, o Pingo é uma celebridade, o Pingo é aquele animal que, para quem nós olhamos e ficamos logo apaixonados, não é? Quem é que não se apaixona pelo Pingo? Então é uma alegria partilhar isso com todas as crianças e adultos daqui, não é? E mostrar a rede social do Pingo, sem dúvida nenhuma. E as tuas novidades também. É verdade. E a gente, tu lembraste da música, eu vou ver se eu consigo com o Fabrício depois colocar um trechinho da música da Gota e do Pingo, que, gente, que é uma música chiclete. Eu começo a cantar nas escolas, quando termina a música eles já estão cantando junto, né, Suzana? Que é a coisa mais linda. E a fazer coreografia. Já fazemos coreografia e tudo. Suzana, a gente está... É uma sucessão de acontecimentos. É verdade. As coisas vão acontecendo, vão fluindo e sempre de uma forma muito positiva. Suzana, a gente está quase terminando e eu quero, porque assim, o que a gente combinou? Um ano a gente faria aventuras em Portugal e outro ano aventuras no Brasil, em diferentes lugares do Brasil e diferentes lugares de Portugal. Será que dá para a gente dar uma dica, assim, de onde que será a próxima aventura aí em Portugal? Porque agora nós estamos lançando no Brasil. O próximo livro, que provavelmente vai ser no ano que vem, vai ser em Portugal. Será que a gente dá uma dicasinha de onde será? Não sei, tu queres dar? Fica contigo, fica contigo. Então, vamos lá. Vamos pelo Alentejo e pelo Algarve. 2 locais fantásticos, com cidades com história, cidades maravilhosas. Vamos passar por estas 2 regiões do nosso Portugal que nos vão inspirar tanto e que tanta cultura têm. E Pingo e eu estaremos aí, hein? Nos aguarde, que a gente vai estar em Portugal. E quem sabe tu consegues vir aqui para o Brasil, em Santa Catarina, conhecer um pouquinho também, pessoalmente. Quero muito. Né? Ai, fazer essa ponte muito mesmo. Imagina você e a Gota chegando aqui, que maravilha. Eu desta vez não consigo estar na Bienal, mas de certeza que numa próxima oportunidade, num próximo lançamento desta coleção que nós vamos criando, digamos assim, estarei contigo, porque será um orgulho para mim estar ao lado de uma pessoa como tu, num projeto tão bonito, com tanta felicidade me traz. E que, com certeza, acredito, não ficará só pela literatura, mas também por muitos outros projetos educacionais, com certeza. Muito bom. O orgulho é recíproco. Muito obrigada, Suzana, querida. Sucesso para nós. Nos vemos, então, dia 13 de junho, na Bienal do Rio de Janeiro, para lançar, olha ali, ó, Gota e Pingo Aventuras em Santa Catarina. E a Suzana com a Gota e Pingo Aventuras em Portugal. Que coisa mais linda, gente. Obrigada, Suzana. Ó, beijo grande aí para vocês. Beijo.
Um beijo a todos os ouvintes e bem-aja. Obrigada. E eu conversei hoje com a escritora portuguesa Susana Jorge, minha parceira na série Gota e Pingo, que agora embarca em nova aventura pelo Brasil com o livro Gota e Pingo, Aventuras em Santa Catarina. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer aos nossos parceiros do Bate-Papo Literário, ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 45 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo está no ar aqui na UniTV SC, mas também no nosso canal no YouTube, Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Inscreva-se para acompanhar todas as entrevistas. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo Bate-Papo Literário. Até lá!